O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala daqueles que não escutam a Deus e daqueles que escutam. Na primeira leitura do livro dos Provérbios, a gente vê e escuta como o ser humano faz seus planos sem consultar a Deus, sem colocar sua vida nas mãos de Deus, e muitas vezes se surpreende porque o plano de Deus para a vida dele é diferente. Todas as sentenças que a gente escutou falam disso, né? Os projetos do homem e os planos de Deus, e por isso aquele que coloca, como diz aqui, o coração do rei nas mãos do Senhor, é como água corrente, ele o dirige para onde quer. Então, ali, aquele que coloca seu coração nas mãos de Deus, o próprio Espírito Santo vai guiando e vai instruindo para realizar a vontade dele na sua vida. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente se depara com essa realidade de um novo nascimento, de uma nova humanidade. Esse novo nascimento que começa justamente com Cristo, com o plano de Deus revelado a Maria, que escuta a palavra de Deus, que a acolhe, que a põe em prática, que entra em sintonia com os planos de Deus. A gente sempre comenta isso quando a gente lê aquele trecho do sim de Maria. A gente chama de sim, na verdade ela não diz sim, ela diz faça-se, né? Então ali a gente descobre que tem um pequeno detalhe que é impossível de traduzir, porque a língua grega na qual foi escrito aquele capítulo de Lucas, que fala da anunciação a Maria, na língua grega existe um modo do verbo que não existe em português, que significa o desejo de que algo aconteça. Então, quando uma pessoa diz de forma passiva, faça-se, ou seja, bom, então, como dizendo, não tem jeito então que seja assim, que se faça assim, né? Na língua grega a palavra usada é geneto, né? Geneto, quer dizer faça-se, mas Maria não usou geneto, ela usou genoito. Genoito quer dizer aquele faça-se com vontade, com interesse. Eu quero que se faça, eu desejo que se faça. A minha alegria é que seja feita essa palavra, que ela se realize. Então é aquele faça-se cheio de vontade, cheio de desejo, quer dizer, entrando em sintonia com Deus, com o plano de Deus. Então Maria, diante do plano de Deus, ela não usou de resignação, ela não se
não se conformou naquele sentido que a gente usa a palavra conformar-se, né? Que a pessoa sacode os ombros e diz, não tem jeito mesmo, então fazer o quê, né? Onde a pessoa aceita algo de forma passiva. Esse não é o caso de Maria. Ela entra em sintonia, né? Ela se conforma, mas no sentido radical da palavra, né? Ou seja, toma a mesma forma. Isso que quer dizer conformar no sentido original, né? Quer dizer, tomar a mesma forma, ficar do mesmo jeito que a vontade de Deus. Então ela entra nessa sintonia, e ali, graças a essa sintonia entre Maria e o plano de Deus, o verbo eterno de Deus, a palavra eterna de Deus, se faz carne, na carne de Maria. E ali começa esse novo nascimento. Então a marca do novo nascimento não é mais, como aparece no Evangelho segundo São João, produto da carne, do sangue, da vontade da carne e da vontade do varão, ou seja, daqueles mecanismos que são um pouco automáticos, mas sim o produto, o resultado de uma colaboração livre e amorosa com Deus. E ali, dessa maneira, quando a gente entrega a Deus o nosso coração dessa maneira, aí nasce a criatura nova, A igreja dá à luz novos filhos de maneira virginal, como Maria, ou seja, através de um sim livre e amoroso. Então, é esse o anúncio que Jesus faz nesse Evangelho que a gente acabou de escutar. Maria é mãe de Jesus, não apenas por um vínculo de carne e de sangue, mas que por trás desse vínculo houve um sim livre, amoroso ao plano de Deus. E toda pessoa que dá esse mesmo sim livre e amoroso à vontade de Deus, entra na família de Jesus e passa a ser irmão, irmã, mãe, membro da família nova, da nova criação. E esses irmãos e irmãs somos todos nós, por isso a gente se chama de irmãos e irmãs. Não somos da mesma carne e do mesmo sangue, mas somos irmãos e irmãs segundo a família nova de Cristo, porque todos nós temos em comum esse sim livre e amoroso que a gente dá a Jesus Cristo, que vem viver em nós, que vem habitar em nós, através do seu Espírito, do Espírito Santo, que fez de nós a sua morada, o seu templo. Vamos pedir que esse mesmo Espírito Santo, que vai descer sobre as nossas ofertas de pão e vinho, nos torne, ao nos alimentarmos de Cristo, cada vez mais irmãos e irmãs dessa nova família de Jesus, dessa nova criação, do novo céu e da nova terra que Ele fez para nós.